Fala pessoal, tranquilo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um conceito muito importante na programação, que são as High Order Functions. Então, o que são as High Order Functions? Bom, as High Order Functions são funções que permitem receber outras funções como argumento e ou retornar funções como resultado. Um exemplo que a gente pode ter disso são os hooks do React. Um exemplo aqui é o useCallback, que recebe uma função como argumento e uma lista de dependência. E esse callback ele acaba retornando para a gente uma nova função. E você deve estar se perguntando, mas por que eu vou querer passar uma função como argumento? Por que eu vou querer ter uma função como resultado de uma outra função? Isso não é um comportamento muito comum nas linguagens de programação. O JavaScript é uma exceção, ele consegue lidar com funções dessa forma, e isso abre margens para a gente resolver problemas complexos. Por exemplo, é muito comum que a gente queira reaproveitar código e acabe duplicando ele, porque em algum momento do nosso código a gente vai ter uma variação dele. Por exemplo, imagina que você quer fazer a validação de um usuário, e esse usuário é um usuário do tipo usuário comum, free, e um usuário VIP. E você precisa fazer uma validação para os dois, que é exatamente igual, mas você vai salvar o VIP numa API e vai salvar o free em outra API. É bem comum que a gente copie toda a validação e crie, sei lá, um validation free user, validation VIP user, com a mesma lógica, e só mudando o caminho da API. Eu vou dar um exemplo mais simples aqui, para ficar um pouco mais claro. Vamos imaginar que a gente tenha aqui um multiplicador. Eu tenho uma função que vai multiplicar por 2 qualquer número que eu passo para ela. Então, a primeira função fica como const recebe x. Por final, eu retorno x vezes 2. Fazendo um console log aqui, o dobro de 3, 6. Então eu tenho a saída 6 aqui no meu console. E na hora que esses errinhos, e agora eu preciso fazer o mesmo, só que dessa vez eu preciso triplicar o meu valor. Então é muito comum que a gente faça exatamente isso. Então aqui na primeira saída eu tenho 6, na segunda saída eu tenho 9. Agora você vai reparar que a lógica é exatamente a mesma, e a única coisa que muda são os multiplicadores. Na primeira função eu tenho a multiplicação de por 2, e na segunda eu tenho a multiplicação por 3. Bom, é óbvio que a gente consegue resolver isso de outras formas, mas a gente vai resolver esse problema com as High Order Functions. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma função chamada multiplicador. Essa função vai receber x e ela vai retornar uma nova função. E vai receber y. Por último, eu vou retornar x vezes y. Agora eu posso comentar aqui o dobro e o triplo, e eu posso chamar meu multiplicador const dobro igual ao multiplicador. E aí eu quero passar qual é o multiplicador que eu quero usar. No caso aqui é o dobro, então eu vou passar o 2. Posso fazer o mesmo com o triplo. Aqui eu vou passar o 3. Dá um clear aqui. Então aqui, como você pode ver, a primeira saída veio 6 e a segunda saída veio 9. Repara que a gente tem um código muito mais escalável e muito mais dinâmico. E eu não precisei repetir código. Eu posso fazer isso aqui para qualquer outro tipo de multiplicador. Se eu quisesse, por exemplo, o quádruplo, poderia usar a mesma lógica.
Então, na primeira saída eu vou ter 6, na segunda eu vou ter 9, na terceira eu vou ter 12. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido a importância das Higher Order Functions e como elas podem tornar o nosso código mais eficiente e escalável. Não se esqueçam de deixar o comentário com a sua opinião, sua sugestão de próximos temas e até a próxima. Muito obrigado, valeu!